Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o Saúde e Bem-Estar, um programa que você acompanha aqui no canal Viver Brasil, sempre dedicado a informar e desvendar os mistérios do corpo humano e o seu pleno funcionamento. No programa de hoje você confere. O médico cardiologista Dr. Diogo Ullmann é o nosso convidado para falar sobre a saúde do coração. E ainda temos a nutricionista Jussiane Barbosa, que traz dicas infalíveis para manter uma alimentação amiga do nosso sistema cardiovascular. Também temos, como sempre, o quadro Mito ou Verdade, para separar de uma vez por todas as crenças das verdades científicas. Muito bem, a gente sabe, o coração é um órgão vital, um centro de pulsão que irriga todo o corpo, faz a experiência humana prosseguir adiante. Logo no primeiro ultrassom não se consegue ver muita forma no embrião, mas o som desse tambor interno já é nítido, é forte, mesmo nas primeiras semanas de vida. As batidas desse sistema complexo são metáforas para a vida de uma forma geral, mas também para a poesia, para a música e, claro, para o amor. Mas nem só de lirismo e alegria vivem os corações da sociedade moderna. Nosso estilo de vida tem contribuído muito para que cada vez mais pessoas corram riscos cardiovasculares. Olha que dado interessante, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2021 houve um aumento de quase 7% das mortes por doenças do coração no Brasil. A alta é de 12,5% se comparado com o período de 2019. E esse número, é claro, vai crescendo ano após ano, traz uma grande preocupação para a área médica. Então, para falar sobre esse assunto conosco, está aqui no estúdio o doutor Diogo Ullmann, cardiologista. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fernando. Muito bom estar aqui com você. Doutor, a pandemia, de uma forma geral, ela agravou os quadros de doença no coração. A gente está vendo esses números aí aumentando e é um aumento gradual e preocupante? Realmente, primeiro, muito bonito o que você falou em relação ao nosso músculo, nosso órgão, que é o coração, que a gente tem ainda mais o sistema circulatório hoje, se a gente pensar, né? É um dos maiores órgãos hoje do nosso organismo que a gente viu. Esse texto eu achei lindo, é da nossa produção. Queria dar os parabéns para essa produção fantástica aqui do canal Viver Brasil. Até arrepiei, né? Para nós que somos cardiologistas. Conseguimos emocionar um cardiologista. Parabéns, meninas. Muito bom. Mas realmente, nesse período da pandemia, a gente tem visto muito aumento nos consultórios, nos meus próprios pacientes, em relação a essa questão das doenças cardiovasculares. Tem muito a ver com o nosso novo normal, né, que é o nosso novo estilo de vida que a gente tem visto no dia a dia, né, das pessoas cada vez mais preocupadas, muitas vezes com medo de fazer a atividade física, de se cuidar, né, e a alimentação ela tem ficado cada vez mais para trás. Então isso tem reflexo no sistema cardiovascular e realmente esse dado está mostrando cada vez mais evidências de que isso realmente tem que ser cuidado e priorizado em relação à saúde do nosso corpo. Os médicos falam até mesmo de uma pandemia da inatividade física, com efeitos deletérios muito acentuados para o nosso coração, né, doutor? Com certeza. Eu tive vários pacientes que ficaram realmente com esse receio de fazer esse cuidado no início e que tiveram problemas cardiovasculares, tá? Hoje, os pacientes já estão voltando e já estão cuidando mais, tá? Então, a gente já tem visto depois desse segundo semestre de 2021 já um aumento dos exames de pessoas que estão fazendo seu check-up, tá? Fazendo seus exames de sangue, seus exames cardiovasculares, e ainda mais pacientes que têm histórico familiar para hipertensão, diabetes, colesterol, estão tendo esse cuidado a mais. Mas a gente ainda sabe que a gente tem que atingir cada vez mais e mais pessoas para elas se prevenirem, porque a prevenção ela é muito melhor do que o cuidado depois que a doença já está instaurada. É não deixar progredir, não deixar chegar naquele ponto.
E quais são esses pontos? Eu estou falando isso para perguntar quais são exatamente essas principais doenças do coração, porque a gente, se tem algo que a gente ouve falar durante a vida toda, são os nomes dessas doenças. Mas quais são elas e como elas acontecem? A doença do coração, geralmente, ela é sempre progressiva. Ela começa, muitas vezes, silenciosa. A gente não sente nada, parece que está tudo bem, né? Então, está tudo bem, a gente não tem nenhum sintomas e parece que está tudo... E aí o que acontece? A pressão muitas vezes está alta, o diabetes está alterado, porém você não sente nada, né? Porque não tem uma agressão de algum órgão. Então, essa prevenção, ela vai conseguir a gente identificar e não deixar progredir para ter uma lesão desse órgão. Aí sim, a pressão, a diabetes, a questão do colesterol, que também inflama o sangue, o triglicérides elevados. Se você tem um histórico na família de doença de colesterol, que é a hipercolesterolemia familiar, que a gente chama, também ela tem uma agressão. E isso pode levando cada vez mais a doenças como infarto, que pode ser fatal, AVC, que é derrame do cérebro, que também pode ser fatal. Então, tudo isso pode levar a algum problema. E também a gente tem outros tipos, que são as doenças do sistema circulatório, tromboses, embolias, tudo isso também está relacionado com doenças cardiovasculares. E tudo muito ligado, muito relacionado aos hábitos alimentares, né? Por isso que a gente tem no segundo bloco a nutricionista Jussiane Barbosa, que vai falar sobre esses hábitos que podem beneficiar ou prejudicar o coração. O senhor falou sobre pressão alta. Muitas pessoas dizem que existem sintomas clássicos da pressão alta, muito embora o senhor disse, uma doença silenciosa. Aquela dor de cabeça, uma dor na nuca, existem relações desses sintomas com a pressão alta ou a gente se confunde? Eu tenho muito paciente que vai na clínica que fala que a pressão está alta, tá? Mas muitas vezes a pressão alta, ela é um sintoma. Se você faz um exercício físico, a pressão vai aumentar, é normal, tá? Então a pressão alta, ela pode ter o pico, né, num exercício, num estresse, né, numa falta de sono. E no outro dia a pressão pode estar alta. Se você ingeriu um consumo de bebida alcoólica, a tendência é que no outro dia a pressão fique alta também, porque faz uma vasoconstrição dos vasos. Porém, manter essa pressão alta, né, diariamente, histórico na família, ter essas questões de tontura, dor de cabeça, mal-estar, isso aí também faz com que a pressão fique alta sempre. Isso já é um sinal de patológico. Às vezes sem sintomas. Sem sintomas, muitas vezes. O senhor gosta daqueles aparelhinhos de conferência de pressão? O senhor acha que eles funcionam? Isso é recomendado para o uso doméstico diário? Isso melhorou muito, né, em relação a antigamente. Antigamente a gente não tinha essa noção de quanto que estava a pressão da pessoa. Hoje a pessoa, ela por si só, ela já... Estou com uma dor de cabeça, estou com uma tontura, estou sentindo alguma coisa, vai lá, pega o seu aparelhinho e olha. Isso já é um preditor, não quer dizer que esteja daquele jeito, porque muitas vezes o aparelho pode não estar calibrado, mas faz com que a pessoa sinta aquele alerta e fala, opa, preciso ir no médico, preciso ir no pronto-socorro, realmente minha pressão não está legal. Então, ali é um ponto de partida para se cuidar. Então, vale a pena sim ter esse aparelhinho e se cuidar. Tem vários tipos, tem que coloca no dedo, tem que coloca no braço. O senhor tem indicação de algum mais eficiente? Hoje a gente tem aqueles de pulso, né, que a gente mede. O mais importante, quando for medir, colocar a mão, geralmente, em cima da mesa, um pouquinho flexionado e medir pelo pulso. A mão esquerda? Ou a mão esquerda ou a mão direita. Sempre é bom medir de alguém também junto para ver se não é o aparelho, porque muitas vezes a pessoa está lá com uma pressão de 18, né, não está sentindo nada e pode ser o aparelho, aí fica preocupada, aí a pressão sobe, e é uma cascata, uma coisa vai levando a outra. Mas se tem alguma pessoa junto e ver se realmente da outra pessoa também está 18, da outra também está 18, realmente pode ser o aparelho, tá? Mas se o seu está 18, da outra pessoa está 12, da outra 13, por exemplo, aí é sinal de alerta. A gente tem aquele também de braço, que também é muito bom. Tendo um em casa, né, bem regulado, né, com a Anvisa, realmente não tem problema. Tudo isso para a gente evitar o que nós estamos falando aqui, né, o infarto tão temido. Como é que ele funciona, doutor? O infarto, ele é uma obstrução das artérias coronárias, tá, do nosso coração. Ele pode ser, nenhum infarto acontece do nada, tá? Então, tem algumas coisas que vai acontecendo aos poucos. Então, falta de atividade, alimentação,
excesso de alcoolismo, tabagismo, que ele é importantíssimo também para a cascata do infarto, tudo isso aí vai levando isso a chegar nesse ponto. Então, se você tem histórico na família, principalmente de doença cardiovascular, de infarto, nos jovens, tem que ficar atento e tem que fazer essa prevenção sempre. Tá? Agora, se você tem todos esses... A gente fala dos hábitos externos e internos. Os internos são o que a gente adquire da nossa família. E o externo é tudo que a gente faz com o nosso corpo, né? Então, isso aí, aos poucos, vai dando o sinal, né? Então, se você tem tudo controlado, pode acontecer também, mas é muito menor a chance de acontecer, tá? Porque você está se cuidando, você está se prevenindo. E o infarto, ele vem, muitas vezes, com aquela dor opressiva no peito, mas pode ser que não seja assim também, né? Pode ser uma falta de ar, pode ser uma dor no estômago, pode ser uma dor no braço. Então, na medicina, a gente não consegue falar que vai ser assim, né? Ele não é exato. Então, muda muito. Não é uma ciência exata, né? Até mesmo porque podem acontecer sintomas diferentes de infarto para homens e mulheres também, né? Totalmente diferente, né? A mulher realmente tem outros tipos de sintomas. Podem acontecer infartos que a gente tem na literatura, mas é mais raro também, relacionados ao estresse, aquele estresse agudo, que pode também fazer uma constrição na artéria, mesmo não tendo doença aterosclerótica, que são aquelas placas de gordura que a gente vai criando, que podem obstruir. Então, a mulher ela pode também estar relacionada àquela falta do hormônio, né? Quando ela diminui a taxa hormonal dela, também pode acontecer. Mas isso aí sempre acompanhando com o seu médico, tendo esse cuidado, realmente a tendência é sempre diminuir, fazendo tudo aquilo que a gente falou, né? Que é a parte externa, né? Cuidando do seu corpo. Doutor, e tem uma idade que o infarto tem risco maior ou a gente não tem que se apegar a isso? Ah, com certeza, né? A gente vê no dia a dia, né? Nos nossos pacientes, nos hospitais, né? Realmente, quando acomete o jovem, geralmente é muito pior, porque o jovem ele não tem aquela elasticidade das artérias. Então, quando entope, não consegue abrir. O idoso, a gente ainda tem um risco muito maior, porque ele já tem uma doença aterosclerótica há muitos anos, né? Já tem aquele histórico. Então, a tendência, sim, acima de 60 anos, aumenta muito as taxas de infarto. E 70 também, né? Então, a gente sempre fala desse cuidado sempre. E a relação entre o infarto e a morte súbita? A morte súbita está muito relacionada com o jovem, né? Então, o jovem que tem algum tipo de histórico na família, ou até uma doença cardíaca, né? Que a gente tem uma doença hereditária que pode levar a isso, aí realmente ele tem que fazer esse acompanhamento por conta dessa questão da elasticidade da artéria, que pode acometer muito mais o jovem, porque as artérias do jovem são mais duras, né? Então, ele não consegue ter essa elasticidade e dar essa morte súbita. A gente falou aí, né, que a pressão alta é uma doença silenciosa. Quando a gente fala de arteriosclerose nas artérias coronárias, também nós estamos falando de questões assintomáticas, né? E por isso mesmo que necessitam de muito cuidado. Porque a gente tem 3 veias, artérias principais da nossa coronária, né? E tem um tronco que liga todas essas artérias. Então, se a gente vai criando, dependendo do local, da onde está sendo criada essa plaquinha de gordura dentro da veinha ali do coração, é ali que a gente vai saber qual é o grau de piora em relação ao infarto. Se ele tiver que existem infartos, igual você falou, de morte súbita, se está bem naquela região do tronco, que é o início, que é onde vai subdividindo tudo. Está impedindo a passagem do sangue. Impede a passagem, fecha, não tem como ter uma colateral para conseguir irrigar aquele músculo do coração. Aí é muito mais fatal. Então, isso também vai depender muito de qual artéria do coração está sendo acometido, para a gente saber qual o malefício, a sobrevida, como que a gente vai fazer. E a hipertensão ela é muito importante em relação a isso, porque se você tem uma pressão alta, a tendência é regurgitar cada vez mais sangue, né, para dentro daquele vaso e o tecido cada vez mais pode acontecer uma injúria, né, que é como se machucasse, e aí pode ser mais... Doutor, e quando esse caminho está interrompido, né, essas avenidas, essas rodovias de sangue para o coração estão interrompidos,
quais são os sintomas? O que a pessoa sente? Qual é o sinal de alerta para a gente perceber isso? Ela pode, sim, apresentar sintomas no esforço, como dor no peito, aquela dor que começa quando você faz um esforço, e aí você tem que parar e a dor melhora, já é um sinal de alerta. Você já tem que saber o que está acontecendo. Esforço mínimo? Dependendo, se a lesão for muito grande, pode ser esforço mínimo. Mas se tem uma lesão pequena, ela pode ser em esforço máximo. Então vai depender muito do grau de tamanho da lesão mesmo, da placa aterosclerótica que está dentro da sua coronária. Porém, a gente sabe que se você estivesse fazendo esse acompanhamento, realmente o cuidado para não deixar chegar nesse ponto, ele é crucial para controle. O cuidado que é a vida de todo dia, né, doutor? Agora, isso vai acarretar a insuficiência cardíaca, que vai levar para outros problemas também? É quase uma bola de neve cardíaca, se a gente puder comparar? Se a gente for pensar muito na insuficiência, né, a gente vê muitos pacientes com histórico de coração crescido, né? Então a gente vê o coração grande, inchado. Se a gente for pensar no nosso músculo do bíceps, né? A gente está lá na academia, pegando peso, o bíceps cresce, só que o bíceps fica forte. O coração é o contrário. Se ele pega aquele peso, que é a pressão, né? Que é a pressão todos os dias, vários anos, bombeando, uma hora ele vai crescer, né? E a tendência é que ele vá ter insuficiência, porque ele não vai conseguir mais bombear aquele sangue. O coração bom é um coração pequeno. Então, quando o coração cresce, ele não consegue bater mais igual o nosso, por exemplo. Ele já bate menos, porque ele cresceu. Então, ele não consegue fazer aquela ejeção do sangue. O ventrículo ele está dilatado. Ele recebe mais sangue do que ele põe para fora, né? Que é o débito cardíaco. Isso aí realmente pode ser de várias causas. A pressão é uma delas. A questão de doenças como Chagas também, que é muito comum aqui na nossa região também. E o infarto, que hoje é a principal causa disso. Porque o infarto, quando ele fecha uma artéria, ele para de irrigar uma parede. E aquela parede, se for, né, aquele infarto que possa fazer uma colateral, ele pode morrer aquelas células do miocárdio e o coração vai ficando parado, ele não vai batendo certo como todas as paredes. Uma parede vai ficando fraca e aí vai sobrecarregando a outra e a tendência é crescer também o coração. E isso faz com que a pessoa tenha cansaço, fadiga, ela não consiga nem muitas vezes pentear o cabelo, porque o sangue ele não está circulando mais, a bomba ela não está mais... Falta oxigenação de uma forma geral? As unhas roxas também são sintomas disso? Com certeza, porque muitas vezes o coração não consegue bombear, o sangue vai bombeando devagar, né? Se a gente for falar assim, e aí o sangue ele sai da veia e aí ele começa a ter inchaço nas pernas, começa a ter inchaço no pulmão. Que você falou realmente é muito importante por conta da oxigenação, chega menos sangue, e aí ele prioriza o cérebro, né? Então vai chegar menos sangue aonde? Nas periferias, né? Nos pés, nas mãos, né? Porque o nosso Deus foi tão bom com a gente, né, que ele fez um sistema que priorizasse a parte vital, né, que é o cérebro e o coração. E aí sim a gente tem esses sintomas que você falou. Tudo funciona para a vida, né, doutor? Como a gente abriu o programa aqui falando. Agora, outra doença também muito falada e pouco conhecida na forma mais prática dela é o famoso sopro no coração. Tem relação com tudo isso que a gente falou? O sopro, ele tem também, tá? Porque pode ser levado a isso, né? Hoje, se a gente for ver bem, sopros, eles podem ser inocentes, né? A pessoa pode ter um sopro a vida inteira, um prolapso de válvula mitral que não possa causar nada, né? Que é muito comum hoje, 10% da população tem esse tipo de sopro, né? Mas existem aqueles outros sopros que fazem malefício ao organismo, né? E que podem ser decorrentes tanto de um infarto, de uma arritmia, de uma miocardite, que pode levar a alguma alteração da válvula, né? Até a doença que a gente está vendo aí do Covid, que pode dar uma miocardite, pode também acometer alguma válvula. Então, assim, a gente tem que ficar muito em cima, porque o exame de predição para a gente fazer é o ecocardiograma, é um ultrassom do coração, ali a gente vai ver as válvulas. A válvula ela tem que bater, fechar e tirar o sangue, né? Se a válvula fica aberta, na hora que ela bate aberta. Então, reflui o sangue para trás.
E aí o coração aumenta, e aí vai levar aquilo que a gente acabou de falar. Arritmias, né, que pode causar, que aumenta o átrio, por exemplo, e a insuficiência cardíaca. Por isso que, às vezes, os problemas cardíacos acabam se correlacionando com outros problemas, né? A gente tem uma questão que é muito importante falar, que é do jovem, que é a febre reumática. A febre reumática, ela acomete aqui no Brasil muita gente, é um lugar que mais acomete no mundo. E aqui a gente tem essas questões porque a pessoa ela tem uma dor de dente, tem alguma amígdala não tratada, amidalite, que essa bactéria ela pode colonizar a veia do coração. E isso também afeta a válvula, causando estenoses, entendeu? Que é o não abertura da válvula. Aquela que a gente falou era quando não fechava. Agora tem a outra questão que é quando não abre, também acontece. E isso tem que fazer um tratamento para o resto da vida, né, com antibiótico terapia. E muitas vezes, se tem algum caso muito grave, tem que fazer a troca da válvula. Doutor, a gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades, e agora é o assunto coração, né? A gente quer esclarecer com a sua contribuição, doutor Diogo, algumas questões aqui. O senhor está preparado? Estou preparado. Já tomou uma água? Já. Então vamos lá. Mitos ou verdades? A primeira questão, doutor Diogo Ullmann. Mito ou verdade? Não existe câncer do coração? Existe o câncer, o tumor cardíaco. Eu já tive paciente com tumor cardíaco. Ele é muito raro de acontecer, tá? Geralmente é benigno, tá? Mas tem que tirar, tá? Então, assim, essa paciente que eu atendi, jovem, ela não tinha nenhum sintoma. Ela foi fazer uma tomografia do tórax e o radiologista viu, opa, tem alguma coisa aqui nesse coração. Foi lá para mim. Aí a gente pediu um eco, realmente tinha um tumor dentro do ventrículo dela que não causava nenhum dano. Porém, tem que tirar, porque pode levar algum processo sério mais à frente. Então, existe sim. Não é muito comum? Não é comum. É mito ou verdade, doutor Diogo? Doenças cardíacas em mulheres são mais fatais? Isso aí realmente é verdade. Principalmente em relação à parte hormonal, né? Se a pessoa entra na menopausa, a tendência é que hoje a gente sabe que o estrógeno ele é muito importante para a mulher porque ele é fator protetor do miocárdio. A mulher, ela tem isso. Agora, depois que acaba esse hormônio, a tendência é que fique muito mais grave. Por isso que essa reposição hormonal é muito importante também. A gente já fez um programa inteiro sobre a saúde do coração da mulher e a gente viu essas questões, então, muito importante. Os sintomas também são diferentes para as mulheres, então fica essa dica aí, essa informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Mais um, doutor. Mito ou verdade que bebidas energéticas não alteram batimentos cardíacos? Isso é mentira, né? Isso aí altera sim. E acontece muito, e é muito comum, e a gente acha que não. Né? Até o próprio café, ingerido muito, também pode causar, né? A gente fala muito dessas novas bebidas, mas o café também. É muito estimulante, libera muita adrenalina, altera uma cascata do batimento do coração. A cafeína. A cafeína. E isso faz com que o coração fique hiperestimulado. Então, a tendência, se você já tem algum grau de arritmia, possa acontecer. E ainda mais mulheres também, homens jovens, adolescentes, acontece muito, que a gente chama de um ataque supraventricular, que é uma arritmia, que a gente vê muito nos hospitais, que é a liberação pelo quadro adrenérgico. Então, o coração dispara, a pessoa parece que está sendo sufocado. E acontece muito. Doutor, com relação ao cafezinho, o senhor libera quantos por dia? Qual é? Né? Claro, o cafezinho, assim, é bom, né? A gente toma, eu tomo também, não tem como não tomar, né? Mas tem gente que toma uma garrafa por dia, né? Aí não dá, né? Aí realmente pode causar. Né? E os energéticos, é muito importante. Outro dia eu estava comentando aqui mesmo no programa sobre o rótulo dos energéticos que são vendidos em baladas, né? Nas boates. Tem lá uma recomendação, não misturar com bebida alcoólica. Mas parece que ele foi feito para misturar com vodka, com uísque. Essa informação é importante, né, doutor? É importante porque o álcool também, ele faz muita arritmia, né? Ele causa isso no nosso organismo, porque ele faz uma vasoconstrição, aumenta a pressão, e se a pessoa tem essa predisposição, vai causar essa arritmia.
e pode ser até fatal, viu? E aí já vi muito paciente com isso. Junto ao energético com a bebida alcoólica, Aí é muito mais. Você está colocando dois combustíveis ali para pegar o fogo, e vai pegar. Tem que cuidar. E vai pegar, olha só. E não é esse fogo aí da balada não, né, doutor? Não, é o coração. É do coração. Mito ou verdade, doutor? O inverno aumenta o risco cardiovascular? Isso é verdade. Né? A gente vê muito nos hospitais na época do inverno que a pressão aumenta, faz uma vasoconstrição. Muitas vezes a pessoa está dentro de casa, ela está se alimentando mal, ela não está fazendo atividade física por conta do frio, então isso realmente aumenta muito. E geralmente vem muito depois de uma alimentação copiosa, aquela alimentação grande que a pessoa come muito, e a pressão vai lá na altura, o risco de AVC é muito maior e de infarto também. Doutor, tem mais uma questão aqui. É mito ou verdade que indivíduos saudáveis não correm riscos cardiovasculares? Corre, né? Porque a gente vê, né, hoje no dia a dia nosso aí, né, vários atletas aí sempre tendo algum problema cardíaco por conta do histórico familiar. Se você, é igual a gente falou, tem a parte interna e externa. Se você faz tudo bem da parte externa, como um atleta, né, se alimenta, faz atividade, né, dorme bem, não tem estresse, né, e mesmo assim ainda dá esse problema. A gente vê vários jogadores de futebol e outros esportes também com problemas cardíacos, né? Que é a parte interna, que é o fator hereditário, pode ser alguma disfunção do coração. Existe uma doença que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, que é a doença do atleta, né? Então, o coração dessa pessoa ela já é um pouquinho maior, a espessura, né? Por conta de um problema genético. Então, essa pessoa tem um risco muito elevado de ter algum problema. Doutor, e o famoso atleta de fim de semana, ele corre risco também? Então, só completando a questão, porque eu sempre tive essa dúvida, se o atleta é de fim de semana, quer dizer que todo fim de semana ele está lá jogando um futebol. Onde é que está o problema disso e como é que isso pode ser administrado? É muita atenção, porque muitas vezes a pessoa deixa para fazer muito forte no fim de semana e durante a semana é desleixado. Não faz nada. Não faz nada. Mas o fato de fazer todo fim de semana já não denota uma regularidade? Já é alguma coisa, né? É melhor do que nada, né? Então, se a pessoa não faz nada durante a semana toda, é muito pior do que aquela pessoa que faz ao fim de semana. Porém, a gente sabe hoje que 30 minutos pelo menos 3 vezes por semana, já pelos estudos, é muito melhor para o coração, tá? Do que aquela correria no sábado, no domingo. Daquela taquicardia que a pessoa vai com tudo, depois vai para o churrasco. Esse a gente não recomenda muito, não, por conta desses outros riscos que estão envolvidos ali. Né? Tá. Melhor distribuir durante a semana. Faz 30 minutinhos aí a cada 2 dias, né? Uma caminhada leve, que vai conseguir fazer seu coração dar uma disparada. E aí você já sente aquela melhora da circulação, já perde aquela... E pode manter peso. O futebol no fim de semana. É só dar regularidade ao ritmo de atividade física. E cuidado depois no sal grosso, do churrasco, da cerveja, né? Porque isso aí também pode... Pensar, não, suei muito, nossa, eu corri demais, meu time até ganhou. Então, a lei da compensação, né? E a gente sabe que está muito relacionado também a circunferência abdominal. Então, com doenças cardiovasculares. Então, se a pessoa ela faz esse cuidado, tem uma boa alimentação, tem uma circunferência abdominal boa... Qual é a medida? 80 centímetros, 84, ali já... Colocando a fita métrica no umbigo ou aqui no ossinho? Um pouquinho embaixo do umbigo aqui, pouquinho embaixo do umbigo. 1 centímetro ali, já olha consegue... Aí, 80 centímetros. Está muito rígido isso, doutor. 84 ainda. 84, ganhei aí 4 centímetros, mas a fita métrica é um pouco abaixo, 2 dedos abaixo do umbigo, você mede aqui e vê como é que está a circunferência. Pescoço também é um indicativo, também, né? Também, pescoço também. Qual é a medida do pescoço? Agora eu estou sem a medida. Mas é algo que também para a gente observar, né? A circunferência do pescoço e do abdômen, né? Agora, doutor, mito ou verdade, ansiedade pode causar infarto? Pode sim, porque libera a questão adrenérgica, né, dentro do nosso organismo. Diminui o sono, que a gente precisa regular também, está relacionado, né, os hormônios que são importantíssimos para fazer aquela vasodilatação do nosso organismo, para regular toda a parte
da homeostasia, das trocas, né? Isso faz muita diferença. A pessoa que é muito ansiosa, geralmente, ela também vem com outras questões juntos, que é a falta da atividade física, né? Que é a alimentação errada, né? Então, muitas vezes a gente pensa que é só uma coisa, né? Ah, eu sou ansioso. Não, mas provavelmente vai ter alguma coisa ali junto, né? Que são essas outras coisas externas aí. E a ansiedade é uma das sequelas do Covid, né? Que potencializou todos esses quadros aí ligados à nossa saúde mental, que também tem relação com a saúde do coração. Né? Hoje a gente vê que a nossa mente é tudo, né, para o nosso corpo. A saúde mental, ela é tão importante que a gente, depois dessa época do Covid, a gente começou a perceber como aumentou essas questões que a gente falou no início e por que o cérebro, ele comanda o nosso organismo, né? Porque tudo que a gente faz depende do estímulo da nossa mente, né? Tanto do positivo para o negativo. Né? Se você focar realmente no negativo, as coisas vão acontecendo. Né? E a gente consegue ver isso. A pessoa, muitas vezes, ela vem para o hospital, vem para o pronto-socorro com aquela dor no peito, aquela falta de ar, taquicardia, e muitas vezes ela acha que está infartando. Quando vê, é uma crise de ansiedade. Acontece e muito, e aumentou muito nesse período da pandemia. O senhor, no início, falou de algumas sequelas da Covid com relação ao coração, né? Mas o que mais que a gente pode falar sobre esse período que a gente ainda atravessa e dos riscos que eles representam através dessas sequelas? O Covid ele veio para mudar muita coisa dentro do que a gente tinha de concepção em relação tanto dessa questão da saúde mental e veio cada vez mais mostrando o quanto é importante uma atividade física, quanto é importante uma boa alimentação e um bom sono para regular o nosso organismo. E se você tem uma imunidade boa, se você tem as vitaminas em dia, colesterol controlado, parte hormonal, tireoide, fígado, tudo isso é um ciclo só, né? Então, se você está tudo controlado, tomou as vacinas, realmente você vai passar tranquilo, né? E aí, o que acontece? O medo, ele estimula muita coisa negativa para dentro do nosso organismo. Aí a pessoa deixa de fazer atividade, deixa de se alimentar bem, né? Às vezes aumenta o consumo, ingesta de álcool, tabagismo aumentou também. Então, tudo isso aí vai traduzindo numa piora da imunidade do nosso organismo. E aí, muitas vezes, não é o Covid que vai pegar você, né? Pode ser uma outra bactéria, né? Pode ser a parte da doença cardiovascular. Sim, né? sim. Então, tudo isso vai levar a questões por conta dessa outra parte do cuidado. Tem mais uma questão aqui, dor repentina nos braços, aquela dor clássica. Isso significa infarto? Mito ou verdade? Pode acontecer, sim. A gente vê muito, não só no braço, né? A gente vê aqui dor no queixo, né? Dor no queixo? Também. Dor no abdômen, também pode ser infarto. Dor nas costas, falta de ar. Hoje a gente chama isso de dor atípica. A dor típica é aquela dor opressiva, né? Que dura ali uns 10 minutos, 15 minutos, depende de cada pessoa. Né? Às vezes piora com esforço, mas não tem relação muitas vezes. Ela fica... Você não sabe como que ela sai ou como ela vem, né? Ela é forte, ela aperta. Ela é opressora. Opressora. Eu já vi uma descrição assim de gente que fala que parece que tem uma pata de elefante em cima do peito. Essa é a dor clássica. Essa é a dor típica. Típica. Essa é... Né? Você já sabe, estou infartando, vou para o hospital. Está infartando. Agora não, estou com uma dor no braço. Né? Formigamento. Formigamento na mandíbula, uma falta de ar, né? Dor no abdômen, geralmente epigástrica, que é na parte do estômago, também pode causar. Porque o coração, a gente acha que ele está do lado esquerdo, né? Não, ele está no peito todo aqui, né? Então ele está aqui em cima, embaixo, do lado direito, embaixo aqui encostado no diafragma. Então, se ele pegou uma artéria ali de baixo, ele vai dar dor aqui para baixo, entendeu? A típica é por quê? Porque ele pega a DA, que é a descendente anterior, que passa aqui, e aí ele vai dar aquela dor típica, porque é a mais acometida. Mas tem o infarto inferior, posterior, né, que são infartos diferentes. Doutor, tem mais uma questão. O coração não tem relação com as emoções. Mito ou verdade? Tem muito, né? Principalmente, tem uma síndrome que chama síndrome de Takotsubo, né? Que é uma síndrome, foi um japonês que inventou. É muito comum, assim, muito comum não, né? É muito comum por conta dessa síndrome.
a mulher, né? Então, Vasopartida. Vasopartida. E aí faz um vasoespasmo do coração, ele infarta. A gente pegou já um paciente... De tristeza. Ou tristeza, estresse muito grande, ou uma ansiedade muito grande. A pessoa também tem alguma predisposição que possa levar a isso, mas realmente ela infarta. Como o senhor disse, a saúde mental está relacionada diretamente com o funcionamento desse fantástico órgão que é o coração, né, doutor? E o bom hoje é que antigamente a gente não tinha remédio para essas coisas. Hoje a gente tem. Então, muitas vezes a pessoa acha que não tem um controle, mas olha como que aumentou a sobrevida, né, das pessoas. Só porque existem novos medicamentos, né, que apresentaram novas soluções para algumas coisas que resolveram outras. E Sim. isso faz com que as pessoas não precisem mais infartar, entendeu? Nesse sentido, né, dependendo. Claro que a gente sabe que a medicina não dá para falar que nunca vai acontecer, pode acontecer, mas tem como prevenir, tem como melhorar. E além desse outro remédio que a gente está falando sobre ele aqui, que é a informação, né? Se a gente está falando de prevenção de infarto, estamos falando também do acesso à informação, que é um remédio também. É muito importante, né? Doutor, olha só, a gente já falou rapidamente sobre ele, mas é mito ou verdade? Café faz mal ao coração? Tudo que é em excesso faz mal, tá? É diferente, né? Café não vai fazer mal para o coração. Se for bem tolerado, se for usado com consciência, né? Você vai tomar uma xícara de manhã, ou no máximo ali mais uma depois, né? Para evitar ter algum problema. Agora, realmente, uma garrafa faz mal mesmo. Bom, a gente então fica com essa chamada para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar do ponto de vista nutricional sobre a saúde do coração com a nutricionista Jussiane Barbosa. Quero agradecer muito ao doutor Diogo Ullmann pela sua generosidade aqui, doutor. E eu quero contar com o senhor aqui outras vezes para a gente voltar a falar, depois até falar do nosso segundo coração, o par de corações que fica na panturrilha para voltar. Também. É tanta coisa legal, né, sobre o coração, doutor? O sistema circulatório, ele é muito intrigante e, ao mesmo tempo, ele é emocionante, né? Muito, muito bacana. Doutor, muito obrigado, volte sempre. Obrigado, muito bom. Valeu. A gente volta daqui a pouco com mais saúde e bem-estar. Fique aí, a gente volta já.